Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 3 de novembro de 2018. Arqueólogos fazem descoberta que pode reescrever história dos vikings. Uma equipe de arqueólogos encontrou em um assentamento viking de Ribe, Dinamarca, 3 pingentes de chumbo com a cruz cristã que datam de 800 d.C. Segundo os cientistas, os primeiros cristãos na sociedade dinamarquesa apareceram várias gerações antes do que se pensava. Isso é algo novo na história do cristianismo na Dinamarca. Costumamos pensar que foi Harald Bluetooth que cristianizou os dinamarqueses por volta de 960 d.C., mas isto demonstra agora que os habitantes de Ribe usavam amuletos cristãos 150 anos antes, explicou a Danis Radil Sorensen de Beck, professor da Universidade de Aarhus. Os 3 amuletos encontrados pelos arqueólogos estão decorados com cruzes em forma de X, também conhecidas como cruzes de Santo André, e presentes, por exemplo, na bandeira da Escócia e no emblema da Marinha Russa. Cindy Beck explicou que este tipo de cruz era muito comum naqueles anos, especialmente nos territórios que hoje em dia ocupam a França e a Alemanha, que já se tinham convertido ao cristianismo naquela época. Entretanto, acredita-se que o povo dinamarquês ainda venerava os deuses da mitologia nórdica, acrescentou ele. Os amuletos foram encontrados em um lugar que naquela época era uma ferraria. Os cientistas encontraram também os moldes com que foram forjados os pingentes de chumbo. Isso significa que os dinamarqueses produziam amuletos cristãos em grandes quantidades e que o cristianismo já contava com um grande número de seguidores. Por que os amuletos são de chumbo e não de ouro, de algum metal precioso? Especialmente considerando que estes metais são muito comuns na joalharia dos vikings. Segundo o cientista, isso está relacionado ao simbolismo cristão. No dia do juízo final, não se poderia usar bijuteria ostensiva que possa denotar riqueza ou vaidade, revelou o professor Allan Kardec. Na pergunta 51 do Livro dos Espíritos, esclarece que a espécie humana não começou por um único homem e que aquele a quem chamamos Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra. Em que época viveu Adão? Mais ou menos naquele sinais cerca de 4.000 anos antes do Cristo, disseram os espíritos superiores. O Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro A Caminho da Luz, esclarece que Adão e Eva constituem apenas uma lembrança dos espíritos que foram degradados na paisagem da Terra, da mesma maneira que Caim e Abel são 2 símbolos para a personalidade das criaturas. Os primeiros antepassados do homem remontam ao período terciário, onde vamos encontrar, sob a orientação das esferas espirituais, alguns grupos de antropóides, no Plioceno inferior. Esses antropóides e os ascendentes dos símios tiveram a sua evolução em pontos convergentes, daí os parentescos sorológicos entre o organismo do homem moderno e do chimpanzé. Relata o Espírito Emmanuel que há muitos milênios um dos orbes de Capela, uma grande estrela situada na constelação de Cocheiro, cuja luz gasta 42 anos para chegar à Terra, atingirá a culminância de um dos seus ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes ali existiam, no caminho da evolução geral, dificultando o progresso, e foram localizados na Terra, reencarnando aqui como descendentes dos primatas. As chamadas raças adâmicas, com a encarnação daqueles espíritos, nasceram na Terra os ascendentes dos povos de pele branca. Estabelecidos em sua maioria na Ásia, eles se encaminharam depois, atravessando a África, para a longínqua Atlântida.
chamadas de raças adâmicas, por alusão a Adão, esses povos guardavam vaga lembrança de seu passado, e as tradições do paraíso perdido passaram de gerações a gerações, até ficarem arquivadas nas páginas da Bíblia. Com o transcurso dos anos, elas se reuniram em 4 grandes grupos, que se fecharam depois nos povos mais antigos, obedecendo às afinidades que as associavam no planeta em que viveram, no sistema planetário comandado por Capella. Unidos, novamente, formaram desse modo o grupo dos Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Dos Árias descende a maioria dos povos brancos da família indo-europeia, incluindo aí os latinos, os celtas, os gregos, os germanos e os eslavos, assim como os vikings. O fenômeno das trocas e os primeiros impulsos comerciais levantam, todavia, longa série de barreiras entre as relações desses povos. De um lado, estavam os nórdicos e de outro permaneciam os mediterrânicos, em luta acérrima e constante. A rivalidade acende nessas duas facções os fogos da guerra, sob os céus tranquilos do velho mundo. Uns e outros empunham as armas primitivas para as lutas de extermínio e destruição das hostes inimigas, e a linha divisória dos litigantes se alonga justamente no local onde hoje se traçam os limites da França e da Alemanha contemporâneas. É como se explica essa intensidade de aversão racial entre as duas nações, contadas entre as mais progressistas e operosas do planeta. Tal situação psicológica entre ambas haveria de tornar-se em fatalidade histórica, oriunda dos atritos entre o germanismo e a latinidade, nas épocas primitivas. O que se não justifica, porém, é a perpetuação dessas animosidades no curso do tempo, pelo que se impõe, como imperativo constante, a concentração de todos os pensamentos no objetivo da fraternidade geral. Esta foi a crônica do amanhecer de 3 de novembro de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.